Nós saímos, deixamos tudo bonitinho, não mexemos nas casas, saímos. Aí ficou a polícia sozinha com a cutralha dentro da fazenda durante 1 hora. Aí depois dessa hora veio a imprensa. Nós, inclusive, propomos, organize uma comissão de investigação para descobrir o que aconteceu durante essa hora. Vocês estão acompanhando as investigações da polícia? Estamos. Há um inquérito policial. Estamos acompanhando. Em algum momento, né? E nós desafiamos eles provarem. Claro, você veja, a polícia tinha helicóptero e conseguiu filmar quebra de casa, de laranja. Por que a polícia não mostra a prova de que nós entramos nas casas? Isso não aconteceu. Vou te dar mais um resultado disso aí, do ponto de vista das consequências, né, políticas, sem entrar no mérito nem em juízo de valor, foi que se instalou uma CPI no Congresso para investigar que já tinha caído o MST, que era uma CPI que dá-te morta. Ela ressuscitou em função desse episódio. Você é a favor dela investigar esse episódio, como você está falando aí, para saber quem é que fez, quem não fez? A CPI é só uma articulação da direita do parlamento que quer palanque eleitoral para bater na reforma agrária e para bater na campanha do Lula. Os partidos governistas, inclusive os aliados do MST, podem ter maioria na CPI também. Pode ser uma coisa que funcione. Tomara, espero que o governo até agora, todas as CPIs que tinham esse objetivo fracassaram no Congresso. Espero, é o que nós esperamos. Agora, deixa eu te dizer, a CPMI é uma armação. Olha, eles fizeram uma matéria na Veja com dados requentados de 3 anos. Aí, com a matéria da Veja, convocaram a outra CPMI, com os mesmos que pediram. Aí nós derrubamos, porque era sintomático. Aí, com a ocupação da Cutrale, o cara pensando com o tempo, você acha que por uma ocupação, por algumas laranjas, vale a pena abrir uma CPMI? Então é melhor abrir a CPMI aqui na Assembleia Legislativa para investigar as formas que o governo Serra faz o despejo, para investigar por que a Cutrale tem aquela área grilada, comprou um grilo sabendo que era grilo há 5 anos atrás. Isso vale uma CPMI. Agora, ficar criando factoides de que é preciso investigar a reforma agrária do governo, investigar as ONGs... Eu tenho 2 perguntas que são... Assim, ele perguntou sobre o novo modelo de atuação do MST. É errado dizer que o MST agora ele mudou um pouco o alvo e está indo também para as multinacionais? Mais do que antigamente, que eram a questão que eram os latifundiários que estavam na mira do MST? Isso é uma pergunta. E outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: o senhor falou sobre a direita no Congresso buscando palanque. Acontece que hoje boa parte dos ruralistas integra a base do governo Lula. O PMDB, o senhor viu que teve um jantar com a Dilma, o PP. Então, assim, eu queria que o senhor esclarecesse melhor isso. É o palanque de quem? Eu queria que o senhor me dissesse também o que o senhor acha da participação, da presença do PMDB, dos ruralistas, do PMDB e do PP nessa base hoje, já que o MST está na gênese, né? O senhor mesmo falou que a gênese é muito comum, é muito parecida. Desculpa, eu fiz 2 perguntas. É que vocês fazem muitas perguntas ao mesmo tempo e não me deixam responder cada uma delas que merece, né? O fato do PMDB apoiar o governo Lula não significa que ele deixou alguns deles ser de direita, né? E ele não vai unido na campanha do Lula, assim como não foi em 2006, todo mundo sabe disso. Então, acima de tudo, os deputados ruralistas do PMDB vão defender os seus interesses de classe, independente das alianças partidárias que aconteçam. Essa é a leitura que nós fazemos das alianças que acontecem em torno das eleições. Mas é evidente que há uma direita no Congresso que, independente de alianças partidárias, são contra a reforma agrária, independente de partido. E isso está presente em quase todos os partidos. Gente de direita que é contra a reforma agrária. Então, essa gente vai usar a CPMI para acuar o MST, para acuar o governo, para criticar o programa de reforma agrária e não deixar que a reforma agrária seja um programa verdadeiro que, de fato, resolva o problema dos pobres no campo. E dentro desse cenário, o senhor acha que vai contar, então, vai ter uma organização da base governista? Porque você estava falando sobre isso, você acha que a base governista vai conseguir atuar para defender o MST, para não prejudicar, para não ter mais desgaste à imagem do movimento e, em consequência, ao PT? Eu acho que sim, eu acho que a base do governo vai se dar conta que essa CPMI só interessa aqueles reacionários
que não tem preocupações com o futuro do país. Então eu acho que a CPMI vai ser fantoche de alguns momentos. A própria imprensa, quando parar de dar holofote para alguns direitistas que se assanharam na televisão, né? Foi bom, eles nunca são citados. Então agora é o momento deles aparecer na televisão. Mas a televisão não vai sustentar todo o tempo como fato novo na CPMI. Então eu acho que a CPMI, espero que ela se atenha a discutir, então, o que precisa mudar no campo para resolver os problemas do povo. E o que, de fato, vem mudando, que vocês dois citaram no início das perguntas. O que está em jogo no Brasil, e eu espero que a campanha do ano que vem discuta isso, é que há dois modelos de agricultura em disputa na sociedade, independente do MST, independente do PT, independente do governo Lula. É a força do capital, que quer tomar conta da nossa agricultura. E nos últimos 10 anos houve uma aliança na agricultura brasileira entre os grandes proprietários, né, chamados ruralistas do agronegócio, entre as empresas transnacionais e os bancos, o capital financeiro nacional e internacional. Essa força se juntou, se formou o agronegócio e está tomando conta da nossa agricultura. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, mas porque é produzida no nosso território. Agora, quem ganha dinheiro com a soja exportada no Brasil? 5 empresas multinacionais. A Bunge, a Cargill, a ADM, a Dreyfus e a Monsanto. Se os fazendeiros tivessem consciência de classe, é uma pena que não tem, em vez de ser contra nós, eles deviam se unir com os pequenos agricultores e com o Sem Terra para nós derrotar as empresas transnacionais que estão começando a tomar conta de toda a agricultura. Todo o setor de fertilizantes do Brasil é controlado por 3 empresas multinacionais. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. O nosso entrevistado hoje é João Pedro Stedley, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Participam dessa entrevista o jornalista Ricardo Couto, da revista Brasileiros, e a jornalista Kátia Seabra, do jornal Folha de São Paulo. Nós vamos abrir esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. Quando é que o senhor acha que a luta do Sem Terra vai acabar? Vai acabar quando houver reforma agrária. O MST não é para ser perene. O dia que houver forças sociais na sociedade brasileira que consiga eliminar o latifúndio, as grandes propriedades, e fixar os trabalhadores na terra e ter um programa de mudança da nossa agricultura, evidentemente que vai terminar o MST e vão terminar os conflitos no campo. Stedley, o senhor acha que, passado o governo Lula, depois do governo Lula, vai ser possível se atingir a reforma agrária tão sonhada ou que se perdeu a oportunidade? Não é um problema de governo. Como eu disse antes, está em disputa na sociedade brasileira 2 forças, 2 modelos. O modelo do agronegócio, que é uma subordinação da agricultura brasileira aos interesses internacionais, que inclusive querem transformar o Brasil em mero exportador de matéria-prima, que é o que está acontecendo agora. E de outro lado, tem outras forças que defendem um outro modelo de agricultura para o Brasil, baseado na pequena e média agricultura, baseada na produção de alimentos para o mercado interno, fixando o homem no campo, e em vez de utilizar grandes agroindústrias como agora, Nestlé e Parmalat, nós temos pequenas agroindústrias na forma da cooperativa. Em vez de usar produção com agrotóxico, como o agronegócio faz, nós conseguimos produzir com agroecologia. Então, a reforma agrária só tem sentido, e ela vai ser uma luta prolongada ainda, porque ela depende também de mudar o modelo prioritário para a agricultura. E isso não depende só do governo, depende das forças da sociedade, da própria imprensa, das organizações populares, para que nós juntem força para esse outro modelo que nós achamos que é muito mais sustentável.